suas leituras. Eu tenho ouvido falar muito, parece que de uns anos para cá, dos escritores africanos. Graças a grandes escritores como Mia Couto, como a Chimamanda, que está bastante em evidência atualmente. Mas quando nós vamos falar de literatura africana, eu acho importante a gente buscar os precursores dessa literatura, né? Então, hoje eu vou falar de Chinua Achebe, que é considerado o pai da literatura nigeriana. A Nigéria é um dos países mais populosos da África e um dos mais importantes, né? E o Chinua Achebe, ele começa a escrever em 1958 e ele começa com este romance, O Mundo se Despedaça. Então, quando você vai numa livraria, os livros do Chinua Achebe nem sempre estão juntos, são vendidos separadamente. Mas eu quero contar para vocês que esses 3 livros, eles formam uma trilogia e que é importante ler os 3. O primeiro livro, então, que é o de hoje, que nós vamos falar no post de hoje, é O Mundo se Despedaça, 1958. Depois, A Paz Dura Pouco, de 1960, então 2 anos de diferença. E por último, A Flecha de Deus, aí uma diferença um pouco maior, ele é de 1964. E todos eles vão tratar de um problema bastante conhecido do Chinua Achebe, que é a colonização inglesa. A Nigéria durante muitos anos foi uma colônia inglesa, depois ela declarou a independência em 1960, mergulhou numa guerra civil. Mas esses 3 livros vão tratar exatamente disso, de quando essas duas culturas, a cultura nigeriana e a cultura inglesa, elas se encontram e elas se enfrentam e elas, claro, há uma aculturação dos nigerianos, porque os ingleses eram os dominadores. Este livro, apesar dele ter sido lançado justamente no ano da independência da Nigéria, 2 anos antes da independência da Nigéria, em 1958, ele não trata deste momento, ele trata de um momento anterior. Então, o livro vai falar sobre o povo Ibo. O povo Ibo não vive apenas na Nigéria, ele é uma grande etnia que inclusive se espalha por outros países da África. Então o romance vai se passar numa região do povo Ibo, chamado Umuofia, e nesta região o homem branco está chegando. Então o livro, o romance, é o momento que o homem branco chega nessa região que o nosso protagonista, o Okonko, ele se chama Okonko, onde o Okonko mora. E qual é a vida do Okonko? O Okonko, desde pequeno, ele teve uma vida muito difícil. Por quê? Porque ele morava e ele vivia ali numa cultura que privilegiava guerreiros, homens fortes, homens capazes de trabalhar, de fazer grandes plantações de inhame. E o pai dele, o pai do Okonko, não era nada disso. Ele era um tocador de flauta, nem era muito chegado em trabalhar. Pelo contrário, ele gostava de ficar observando a vida. E o Okonko morria de vergonha desse pai, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar ser o oposto do pai. Ele vai perseverar muito, ele vai trabalhar muito para se transformar num guerreiro, num grande plantador de inhame, ter muitas mulheres, porque isso era um símbolo de status, e muitos filhos. Tem um trecho que eu separei que eu considero que é uma síntese que explica para nós esse personagem, né? Então ele diz assim: com um pai como o Noka era o pai do Okonko. Então começa. Com um pai como o Noka, Okonko não teve o empurrão inicial na vida que muitos jovens têm. Não herdou celeiro, nem título, nem sequer uma jovem esposa. Mas, apesar dessas desvantagens, começara, ainda em vida do pai, a estabelecer as fundações de um futuro próspero. Fora um processo lento e penoso. Okonko, porém, se atirara a ele como um possesso.
e, na verdade, estava possuído pelo medo da vida desprezível de seu pai e de sua vergonhosa morte. Então, é sobre este alicerce de vergonha, de tentar ser o oposto do pai, que Okonkwo cresce e se transforma em um homem. Agora, o que o Okonkwo jamais conseguiu superar é o medo de que alguém percebesse que ele tivesse alguma fraqueza, que alguém algum dia o comparasse ao seu pai. Então o que ele faz? Ele vai para o extremo oposto. Ele vai ser inflexível, ele vai ser duro com as esposas, com os filhos, duro com ele mesmo, né? Ele se impõe coisas que uma pessoa normalmente não se impõe. E este momento, então, quando o Okonkwo já é um adulto, é o momento que o homem branco chega, e quando ele chega, não é numa rivalidade, pelo contrário, o homem branco chega de mansinho. Então, o momento que esse romance se estabelece é o momento que o povo Igbo vai ter o primeiro contato com o homem branco. E esse primeiro contato não é um contato agressivo, muito pelo contrário. O homem branco chega humilde e quer se estabelecer ali na floresta maldita. Aí o povo Igbo olha para aquilo e fala, bom, tá bom, se eles querem se estabelecer num lugar amaldiçoado. E aí vai, o homem branco se estabelece com a sua igreja ali, só que ele não traz apenas a sua igreja. Ele traz a sua escola, porque ele quer ensinar o seu modo de vida e seus valores, e junto com a escola e com a igreja, ele traz também a sua polícia e os seus tribunais para impor os seus valores. Aí é não mais uma entrada sutil, né? Mas com o tempo ela passa a ser uma imposição. O Chinua, ele mostra às vezes também o lado do homem branco, porque o homem branco, ele acha aquele povo Igbo, com muitas mulheres, acreditando em muitos deuses, eles eram até capazes de fazer sacrifícios humanos se uma divindade pedisse. Então, o homem branco acha tudo aquilo uma selvageria e que ele está ali para catequizar, para ajudar. Claro que não são todos os homens brancos, eu estou falando daquele que faz o papel do evangelizador. E o Chinua conhecia muito bem esse papel, porque seu pai e sua mãe, apesar de nigerianos, eles adotaram a religião cristã e eles eram evangelizadores. A mãe do Chinua, ela ia de aldeia em aldeia fazer evangelização. Então o Chinua foi criado já nesse contraste da cultura inglesa e dos valores ingleses e a cultura do seu país de origem. Ele só vai, inclusive, abandonar o seu nome inglês, o seu nome de homem branco e passar a ser Chinua, quando ele vai estudar fora e ele olha para a Nigéria, então, de fora. O nome dele é comprido, mas Chinua é só, é difícil de falar, é só o pedacinho que é a abreviatura. Bom, então, eu acho que tem alguns elementos muito importantes nesse livro. Então, um é mostrar como essa cultura vai se esfacelando, né? Por isso chama O Mundo se Despedaça, são vários mundos que se despedaçam de verdade. É a construção do personagem, nós somos capazes de compreender o Okonkwo, de defender, apesar de nós sabemos que ele está errado em inúmeras coisas, nós somos capazes de compreender e de se simpatizar com esse personagem, de se solidarizar com ele, e toda vez que isso acontece, eu acho um grande feito do escritor. E mesmo que o livro termine de uma forma que eu considero uma forma abrupta, a gente fala, puxa, já acabou? Eu esperava mais. É preciso compreender que o fato não é tão importante quanto trazer aqueles valores que estão ali colocados numa situação de risco pela colonização inglesa. A leitura não pode se encerrar aqui, ela tem que ir para os outros dois livros.
Nós vamos falar dos outros 2 livros em 2 outros posts. E se você quiser ler um pouco mais a resenha escrita, ter acesso a dados técnicos, acesse o meu site www.miriambevilacqua.com.br, canal Resenhas. Até a próxima!